Bom, agora vamos estabelecer um critério para determinar nas suas coordenadas se três vetores são LD ou LI, ou seja, se esses três vetores são coplanares, LD, ou não coplanares, LI, certo? Isso, a gente aqui nesse caso, a gente vai fazer um critério, estabelecer um critério onde a gente pode determinar se esses três vetores, um conjunto formado por três vetores LD ou LI, através de suas coordenadas. Então eu tenho três vetores, U, V e W. Eu conheço as coordenadas de U, conheço as coordenadas de V e conheço as coordenadas de W. Através dessas coordenadas, como eu verifico se esses três vetores são LD ou LI? Esse critério é o determinante, é através do determinante da matriz 3x3, onde aqui eu tenho primeira linha, segunda linha, terceira linha. Ou seja, os três vetores U e V e W vão ser LD se esse determinante aqui, ó, primeira linha, vai ser as coordenadas de U, A1, A2, A3, certo? Segunda linha vai ser as coordenadas de V, B1, B2, B3. E terceira linha vai ser as coordenadas de W, C1, C2, C3. Esses três vetores vão ser LD, 6 somente C, né? É 6 somente C. Esse determinante aqui é um número real, né? 6 somente C, esse determinante for igual a zero, certo? Esse é o critério para determinar se três vetores são LD. Então, você conhece as coordenadas de U, V e W. Calcula o determinante. Primeira linha U, segunda linha V, terceira linha W. Se der zero, são LD. Naturalmente, se der diferente de zero, são LI. Então, olha só, observação. Eles são LI. 6 somente C é o determinante dessa matriz. Essa matriz eu vou chamar de M aqui, por simplicidade. For não nulo. Então, se der zero, eles são LD. Se der diferente de zero, são LI. A demonstração disso aqui usa sistema linear homogêneo e tal. Eu não vou entrar nos méritos da demonstração. O importante aqui é a aplicação desse critério, certo? Então, para analisar se três vetores são LD ou LI, basta calcular esse determinante, certo? Dessa matriz 3x3. É bastante simples. Beleza? Então vamos fazer uma aplicação, vamos fazer dois exemplos aqui para verificar se um conjunto formado por três vetores LD e LI. Note que o critério para dois vetores não serve para três e vice-versa, para três vetores não serve para dois, nem tem como aplicar. Ou seja, dois vetores são LD como são múltiplos, certo? Um conjunto formado por dois vetores, o critério é esse. Já quando você tem um conjunto formado por três vetores, o critério é esse, é através do determinante e ele tem que dar nulo para que eles sejam LD, certo? Então vamos fazer aqui dois exemplos aplicando esse critério para um conjunto formado por três vetores. Os três vetores aqui no exemplo 3 são dados U, 1, menos 1 e 2, V, 0, 1 e 3 e W, 4, menos 3 e 11. Verifique se esses três vetores dados numa mesma base são LD e LI. Note que nessa notação foi deixado implícito a base, né? Ó, não estou dizendo base E aqui em nenhum dos três vetores. Quando ficar subentendido, quando não tem explícito aqui em que base é, fica subentendido que as coordenadas desses três vetores estão numa mesma base. Caso haja duas bases distintas de representação, vai ser explícito no exercício. Então aqui, se não está explícito, significa que as coordenadas estão numa mesma base. Beleza? Então bora lá. Verifique se esses três vetores são LD ou LI. Basta calcular o determinante, né? Então temos que, antes de calcular esse determinante, eu vou fazer uma observação aqui. Como eu comentei aqui, né? Quando esse determinante der igual a zero. Se eu colocar aqui U, V e W, certo? Se eu colocar U, W e V, não faz diferença, porque quando eu mudo linha, quando eu permuto linhas aqui no determinante, eu só mudo o sinal. Se ele for dar zero, ele dá zero, independente da ordem. Se ele der diferente de zero e mudou o sinal, continua sendo diferente de zero. Ou seja, em qual lugar eu coloco as linhas aqui, primeira, segunda e terceira, U, V e W, V, W, U, tanto faz, aqui é irrelevante, desde que eu disponho nas linhas aqui, não vai confundir, colocar em diagonais ou coisa desse tipo, certo? Se eu colocar a transposta também dá certo, mas procure colocar em linhas aqui. Bom, então vamos lá. Verifique se os vetores U, V e W são LD ou LI. O que a gente faz? Calcula o determinante. Se der zero, são LD. Se der diferente de zero, são LI. Então, temos que... Vamos calcular esse determinante aqui. Eu vou, por praxe, né, colocar U, V e W. Primeira linha, as coordenadas de U. Então, é 1, menos 1 e 2. Segunda linha, 0, 1 e 3. 0, 1 e 3. Terceira linha, 4, menos 3
e 11, certo? E aí a gente calcula esse determinante, beleza? 1 menos 1 e 2, 0, 1 e 3, 4 menos 3 e 11. Vamos calcular esse determinante. Cada um tem a sua forma de calcular o determinante. Eu costumo fazer, tem gente que repete, né? Primeira coluna, segunda coluna. Aí cada um faz a sua forma. Se você não lembrar, pesquise como faz o determinante, porque é um pré-requisito, ensino médio. Caso você não saiba, busque saber para poder fazer, aplicar esse critério aqui. Bom, vamos lá. Eu faço aqui, ó, esse vezes esse, vai dar 11. Certo? Subo uma, esse vezes esse, 3 vezes 4, 12, negativo, por causa desse menos 1, menos 12, certo? Subi uma, sobe mais uma, dá 0. Aqui vai dar menos 8, diagonais negativas, menos 8. Aqui vai dar menos 9 com menos, mais 9, desse uma. E aqui vai dar 0, ou seja, deu isso aqui. E aí, quanto dá essa soma aqui, ó? Vamos ver os positivos. 11 com 9 dá 20. Menos 12 com menos 8 vai dar menos 20. 20 menos 20, 0. Ou seja, aqui deu 0. Nesse caso, então, o determinante deu 0. O que significa isso? Se o determinante dessa matriz deu 0, significa que esses três vetores são LD. Ou seja, temos que vale isso, ou seja, o V e W, o V e W são LD. Beleza? O critério é bem simples, né? Então você tem três vetores e conhece suas coordenadas. Como eu verifico se são LD ou LI, calculo o determinante. Como o determinante deu 0, esses três vetores são LD. Ou seja, esses três vetores são coplanares, certo? Esse é um critério, aqui não coplanares, né? Então nesse caso eles seriam coplanares, eles estão contidos no mesmo plano, ou paralelos ao mesmo plano, certo? Então nesse caso são LD. Se o determinante desse diferente de 0, eles seriam LI. Note que nesse critério, eu estou olhando para os três vetores, só de olhar eu não consigo visualizar se esses vetores são LD ou LI. Então a gente tem que fazer o cálculo do determinante. Só de olhar fica difícil enxergar se eles são LD ou LI, certo? Bom, esse aqui seria o exemplo 3. Vamos para o exemplo 4, que apresenta uma notação um pouco diferente que a gente vai usar lá na frente. Exemplo 4. Ainda dentro desse mesmo critério, eu tenho um conjunto formado por três vetores e quero verificar se eles são LD ou LI. Só que aqui o contexto é um pouco diferente, teoricamente. Olha só. Seja um E1, E2, E3, uma base, certo? Dado uma base, qualquer vetor tem a sua representação nessa base. Então aqui eu vou considerar os vetores F1, F2 e F3 e suas representações na base E. Aqui é a representação de F1 na base E, de F2 na base E, de F3 na base E, certo? Se essas são as representações de F1, F2 e F3 na base E, né? E por hipótese, obviamente, E é uma base, verifique se F, F1, F2 e F3, ou seja, esses três vetores, é uma base ou não, se também é uma base. Então a gente está dando uma base E, representa três vetores nessa base e pergunta se esses três vetores também formam a base. Importante salientar que existem infinitas bases no espaço, né? Mas vamos lá então. Como que eu verifico se esses três vetores formam a base? Uma base é um conjunto formado por três vetores LI. Três vetores LI pode ser verificado através desse critério, do determinante. Então, eu calculo o determinante da matriz desses três vetores, mas para isso eu tenho que identificar as coordenadas aqui. Então, vamos olhar aqui para essa expressão e é bastante simples, né? Identificar as coordenadas. Por quê? É só representar isso aqui de uma outra forma. Olha só. Temos que... Vamos olhar para essa representação aqui, ó. Essa representação aqui. Quais são as coordenadas de F1 na base E? Vão ser F1 vão ser E1, E2, E3, certo? 2 vezes E1, então aqui é 2, que acompanha E1 a primeira, menos 1 vezes E2, mais 0 vezes E3. Isso aqui na base E. Aqui é 0 porque desaparece, 0 vezes E dá 0. Mesma coisa para F2, eu só estou escrevendo isso aqui, ao invés de combinação linear dessa representação, eu estou escrevendo isso. Escrever isso é equivalente a escrever isso, certo? Mesma coisa para F2. F2, as coordenadas vão ser 1, menos 1 e 2. 1, menos 1 e 2. Note que a ordem é relevante.
é 1, menos 1 e 2, não é 1, 2 e menos 1, é na ordem E1, E2 e E3, certo? Essa ordem é relevante. F3. F3 vai ter coordenadas 1, 0 e 2. 1, 0 e 2 na base E. Ou seja, essa representação aqui nada mais é que uma outra forma de escrever isso. São equivalentes. Logo aqui eu tenho em forma de coordenadas, de maneira mais limpa, e posso calcular o determinante, para ver se F1, F2 e F3 é uma base ou não, certo? Então, bora lá. Se eu conheço aí as suas coordenadas, né, de F1, F2 e F3, basta calcular agora o determinante da matriz, cujas linhas são dadas por F1, F2 e F3. Então, assim, eu vou ter que o determinante aqui, 2, menos 1 e 0, certo? Aqui vai ser 1 menos 1 e 2, 1, menos 1 e 2, e aqui 1, 0 e 2, certo? Calcula essa matriz, esse determinante. Esse vezes esse vai dar menos 4, certo? Subo uma, esse vezes esse vai dar menos 2. Subo mais uma aqui vai dar 0, diagonal negativa dá 0, esse aqui dá 0, esse aqui vai dar menos 2 com menos mais 2. Só estou calculando o determinante, tá? Se não acompanhou, procure fazer da sua forma, né? Cada um tem a sua forma de calcular. 2 menos 2 aqui dá 0, sobrou um menos 4. Menos 4 é diferente de 0, certo? O que significa isso? Ou seja, se esse determinante deu diferente de 0, significa que esses vetores F1, F2 e F3 são LI. Determinante diferente de 0, eles são LI. Ou seja, F1, F2 e F3 são LI, pelo critério. E 3 vetores LI definem uma base. Logo, se esses 3 vetores LI, o conjunto F, dado por F1, F2 e F3, é uma base. Logo, que é o que ele perguntou, né? Se F também é uma base. Logo, F, dado pelos vetores F1, F2 e F3, é uma base. É uma base, certo? Com isso, a gente tem esse critério onde dá para determinar se a partir de uma base a gente obtém uma outra base ou não. Então, a gente sempre pode obter uma base a partir de outra. E isso é o que foi feito aqui nesse exercício, certo? No próxima sessão de vídeos, a gente vai fazer algumas aplicações ainda de coordenadas aqui e ainda trabalhar com base. Beleza? É isso aí.